Então, irmãos, vamos ler Romanos 3, verso 9, 10, 11 e 12, mas nós não iremos ficar nesse texto, nós olharemos outros textos. E o texto diz o seguinte, Romanos 3, verso 9. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uns se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, irmãos, eu quero iniciar dizendo que todos nós precisamos urgentemente e constantemente fazermos o exercício de nos voltarmos aos termos bíblicos. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Todos nós, isso é inato à natureza humana, todos nós temos a tendência de interpretarmos a realidade conforme nós vemos. Nós temos uma tendência terrível e pecaminosa de querer dar as nossas opiniões acerca de fatos, da realidade, do mundo, segundo as nossas ideias e interpretações. Só que o que nós temos que fazer, irmãos, sempre e em todas as ocasiões, é procurar saber o que Deus tem a dizer a respeito daquele fato. Quem foi que fez o mundo? É óbvio e é lógico que foi Deus. Então, quem conhece o mundo de forma perfeita e plena? Deus. Quem foi que fez o homem? Foi Deus também. E quem é que conhece o homem perfeitamente? Deus. Então, tanto o mundo físico e material, quanto o mundo espiritual, foram criados por Deus. E Deus conhece essas realidades de forma plena e perfeita. Melhor do que qualquer ser humano, cientista, biólogo, médico, psiquiatra e daí por diante. É por isso, irmãos, que nós sempre devemos fazer o seguinte exercício. O que Deus pensa sobre isso? O que Deus tem a dizer sobre aquilo? O que Deus tem a dizer sobre o casamento? O que Deus tem a dizer sobre o homem? Como é que ele nasce? Ele nasce neutro? Ele nasce doente? Ou ele nasce morto espiritualmente? Então, irmãos, nós devemos sempre fazer o exercício para enxergarmos a realidade com os óculos de Deus, ou com a Bíblia Sagrada, com aquilo que Deus revelou. Porque nós não temos ou não deveríamos ter opiniões a dar. Nós deveríamos e devemos ler a Bíblia, interpretar a Bíblia e aplicá-la em todas as situações. Jeremias 17, verso 9 diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Veja o que Jeremias está dizendo. O coração é enganoso, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Nós lemos aqui que não há um justo, que não há quem entenda, que não há quem busque a Deus. Enfim, Efésios 2 também vai dizer que nascemos mortos em delitos e pecados, andando segundo o curso deste mundo, o príncipe da potestade do ar. Como é que eu, em sã consciência, e nós, em sã consciência, vamos confiar na nossa mente, no nosso coração, no nosso raciocínio? Se o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto, nós temos que olhar a realidade, seja material ou seja espiritual, com os olhos de Deus. É isso que eu quero que nós pensemos a princípio. Portanto, irmãos, nós devemos olhar a realidade com os olhos de Deus e não com os nossos. O primeiro ponto, irmãos, que eu queria que nós pensássemos aqui é que como é que a Bíblia descreve que o homem nasce? Como é que a Bíblia descreve o nascimento do homem?
Então eu quero que vocês não precisam abrir, mas imagine Gênesis, capítulo 2, verso 17, Deus falando com Adão, ele diz: olha, Adão, no dia que você comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, você morrerá. E morte, irmãos, como nós já falamos aqui algumas vezes, significa nada mais, nada menos do que separação, né? No caso de Adão, era separação de Deus. Morte espiritual. E foi justamente isso que aconteceu. Quando Adão come da árvore do conhecimento do bem e do mal, juntamente com Eva, eles são expulsos do jardim e, consequentemente, irmãos, todos os seres humanos são ali expulsos junto com Adão. Romanos capítulo 5, verso 12 diz que por um só homem entrou o pecado no mundo. E o pecado e a morte passou a todos os homens. Então, à medida que Adão pecou, irmãos, todos os seres humanos automaticamente carregam a culpa e a natureza de Adão. Por isso que Paulo, falando em Romanos 3, de forma clara, objetiva, ele diz: não há um justo. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Não há nenhum sequer. Então, irmãos, a questão é, como é que a Bíblia descreve que os homens nascem? Como a Bíblia descreve que os homens nascem? Não são 50% dos homens, 60%, 70%, 80% ou 90%. São todos, irmãos. Todos os seres humanos nascem mortos em delitos e pecados. Simplesmente todos os homens. Essa é a realidade que a Bíblia Sagrada descreve sobre os homens. Então, irmãos, nós temos dois textos na Palavra de Deus, no mínimo, que revelam de forma bem analisada, bem explicada, de como um homem nasce, que é morto em delitos e pecados, que é o texto de Romanos 3, que vai do versículo 9 até o versículo de número 18. Romanos de 1 a 3 fala sobre a pecaminosidade humana no geral, judeus e gentios. Mas do verso 9 ao verso de número 18, ele fala de forma detalhada. E Efésios capítulo 2, do verso 1 ao 3, ele também fala como é que o ser humano, ele nasce. Então, vamos olhar de forma mais pormenorizada, mais detalhada. Primeiro, irmãos, Efésios capítulo 2, versículo de número 1, vai dizer que nós nascemos mortos em delitos e pecados. Então, irmãos, o pecador, ele já nasce morto, separado de Deus, em delitos e em pecado. Ele não peca para ser pecador, ele peca porque é pecador, ele já tem a inclinação pecaminosa. Essa é a primeira coisa, irmãos, que nós devemos entender de forma bem analítica. A segunda coisa, irmãos, olha aí no versículo de número 2, o que é que ele vai dizer? Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Então, irmãos, todos os seres humanos, inclusive nós, antes da conversão e da salvação, andávamos de acordo com os conselhos desse mundo, com os conceitos, com as doutrinas, com as filosofias e com as coisas que desagradavam e desagradam a Deus. É por isso que ele vai dizer, irmãos, que todos nascem andando segundo o curso desse mundo, segundo as coisas contrárias a Deus. Terceiro, irmãos, como é que os homens nascem? Ainda e aí no verso 2 de Efésios, capítulo de número 2, vai dizer, segundo o príncipe da potestade do ar, ou seja, todos os seres humanos que estão mortos e que nascem mortos em delitos e pecados, ele de uma forma ou de outra, ele é influenciado pelo diabo, ele é influenciado pelo demônio e é assim que ele anda dioturnamente, antes da fé, do arrependimento e da conversão. Então, irmãos, nós vimos aqui 3 aspectos que o homem, como ele nasce. Ele nasce morto em delitos e pecado, ele nasce influenciado pelo demônio e ele nasce preso pelo diabo, a carne e o mundo.
É assim que a Bíblia descreve os homens. Aqui nesse texto que nós lemos de Romanos, ele vai pegar uma parte mais interessante. Romanos capítulo 3, verso 10, onde Paulo diz: não há um justo. Então nós, irmãos, nascemos moralmente já maculados, manchados. Nós já nascemos com uma natureza que se inclina para as coisas ruins ou do mal. Nós já nascemos interiormente corrompidos. Não há um justo sequer. Então, como é que alguém que é corrompido em sua essência pode fazer alguma coisa justa diante de Deus? Por isso é simplesmente nós, seres humanos, fazermos alguma coisa pela nossa salvação. Não há nada o que podemos fazer. Quinto, irmãos, a respeito de como nascemos. Olhem aí o que Paulo vai dizer no versículo de número 11, Romanos 3. O entendimento está corrompido, não há quem entenda. Então, o ser humano, irmãos, natural, ele não entende Deus, as coisas de Deus e assim por diante, porque a sua mente, o seu raciocínio, a sua maneira de pensar e enxergar a vida não entende a Deus. Por isso que Paulo diz: não há quem entenda. Então veja que o elemento de entendimento do homem foi também maculado pelo pecado. E por fim, irmãos, não há quem busque a Deus. Se o homem nasce morto em delitos e pecados, se o homem nasce com um entendimento comprometido, se o homem nasce preso pelo diabo, o pecado e o mundo, como é que esse homem vai buscar a Deus? É simplesmente impossível. E para encerrarmos aqui o raciocínio de como o homem nasce de forma breve, 1 Coríntios 2,14 diz que o homem natural não entende as coisas do Espírito. Por essa razão, irmãos, por causa disso, só quem é nascido de Deus pode compreender as coisas de Deus. De outra forma, é impossível um ser humano entender, buscar, amar, querer, adorar, entender a Deus. Porque a situação do homem, irmãos, é o que a teologia chama de depravação total. O que significa isso? É que todas as faculdades do homem, o que é faculdade? Pensamento, sentimentos, emoções e vontades foram corrompidas pelo pecado. O pecado atingiu todas as áreas da constituição do homem, do mais íntimo do homem. É por isso que o homem é mau, é egoísta, não entende a Deus e só caminha para distante de Deus. Porque o homem nasce completamente corrompido em todas as áreas de sua formação. Essa é a situação, irmãos, do homem. Então, irmãos, primeira coisa, diante, irmãos, desses dois textos e de outros textos que podemos ver na palavra de Deus, se nós não nascemos de novo, ou se nós ainda não somos convertidos, como é que nós estamos? Como é que nós estamos? Não tem ninguém bonzinho, irmãos, diante de Deus. Se não nascermos de novo, nós estamos perdidos eternamente. Então, irmãos, me espanta o fato de que tem pessoas na igreja que ainda não nasceram de novo. Isso é trágico, irmãos. Olhe a situação do ser humano, olhe o que nós lemos. Leia Romanos 3. Se quiser mais detalhe, leia do capítulo 1 ao capítulo 3, parando e anotando. Leia Efésios capítulo de número 2, do verso 1 ao 3. Leia Gênesis capítulo 6, onde Deus viu que o homem era mau desde sua meninice. Né? Então, a descrição que a Bíblia dá do homem é simplesmente aterrorizante. E, irmãos, não adianta, irmãos, nós querermos resolver a situação com as nossas mãos. Então, aqui a primeira aplicação que eu faço, irmãos, é para que nós pensemos como igreja, irmãos. Não adianta eu pintar essa parede de preto, como hoje é moda nas igrejas evangélicas, em muitos lugares.
Eu não estou dizendo que isso é pecado, não. Pode pintar de preto, de rosa, de amarelo, de azul. Pode fazer o que quiser. Nada disso é pecado. O problema é pensar que isso vai fazer com que um jovem fique na igreja. Pode botar um pandeiro, uma sanfona, uma viola, um violino. Pode tocar no ritmo de forró, de rock, de samba, no que quer que seja, irmãos. Se o ser humano ele não for transformado por Deus, ele não vai querer as coisas de Deus, ficar na igreja e daí por diante. Por quê, irmãos? Porque todo ser humano, naturalmente, ele é inimigo de Deus. Por isso que Paulo, falando aqui aos Efésios, no capítulo 2, vai dizer que todos nascem debaixo da ira de Deus. Todos. Então, é uma coisa assim absurda de se pensar de que esses tipos de ações humanas, como eu acabei de descrever, colocar um ministério de gesto na igreja, um grupo de dança, que isso vai resolver a situação da igreja. Olhem só, meus irmãos, a que ponto nós chegamos. Pensar que esse tipo de coisa vai resolver o problema da igreja. Que o problema da igreja é porque ela não tem um conjunto de jovens. Que o problema da igreja é porque ela não tem um conjunto de senhora. Que o problema da igreja é porque ela não tem um teto pintado. Isso ou aquilo. Meu Deus do céu. Olha o nível de espiritualidade que infelizmente a igreja brasileira chegou. Nada disso, irmãos, nada disso resolve o problema. Do fato de que nós nascemos mortos em delitos e pecados. Só Deus, por meio da pregação do Evangelho, soprando o Espírito Santo, nós podemos nascer de novo. Segunda coisa, irmãos, os homens pensam que podem resolver os seus problemas com suas próprias mãos. Os homens, do século XVII, mais ou menos, para o século XVIII, existia uma época chamada Iluminismo, onde a ciência avançou e muitos filósofos iluministas, que são chamados, dizem agora o mundo vai mudar por meio do intelecto, por meio da razão, do conhecimento e do estudo. E você sabe o que é que aconteceu logo em seguida, irmãos? Após essa época, quando os homens começaram a construir fábricas, onde começaram a ser disseminado o ensino, foi mais disseminada a educação, faculdades e daí por diante. Você sabe o que aconteceu logo em seguida? 2 guerras mundiais. E houve, assim, na filosofia chamada o que? A Grande Depressão. Todo mundo viu que o homem não é capaz de resolver os seus problemas. Aí eu pergunto, irmãos, há 50, 100, 200 anos atrás, tinha mais escola ou menos escola? Tinha mais faculdade ou menos faculdade? Tinha mais conhecimento ou menos conhecimento? É óbvio que hoje tem mais escola, faculdade e conhecimento. E como está o mundo? Está pior do que antes. Sabe por quê? Porque fizeram do conhecimento, fizeram da educação, fizeram de escolas e faculdades um Deus. E você sabe o que é que acontece? É igual Dagon. Quando a Arca de Aliança é colocado lá, na casa de Dagon, no templo de Dagon, quando nós lemos lá o Antigo Testamento, Dagon cai de joelhos, porque a Arca da Aliança simbolizava Deus. E cai de joelhos, que o conhecimento não muda o homem, que a educação não muda o homem, e que o homem não tem condições de mudar a si mesmo. Com isso eu não estou dizendo que estudar, ter escolas e faculdades é ruim. O que eu estou dizendo é que isso não resolve o problema interior do homem. Não resolve. Só Deus pode resolver, irmãos, o maior problema do ser humano, que é o pecado, fazendo ele nascer de novo, dando vida espiritual por meio da pregação do Evangelho, irmãos, que só é efetuada quando o Evangelho é pregado de forma fiel. Não há ideologias políticas que possam salvar o homem ou a sociedade. Com isso também eu não estou dizendo que tenha ideologias melhores do que outras, porque tem ideologias que são nefastas,
E tem ideologias que são menos ruins e menos danosas à sociedade. Mas muitos cristãos também fizeram da política um Deus. E todo Deus que é feito com a mão humana vai cair de joelhos diante de Deus, porque só Deus é quem resolve o problema dos seres humanos. Nem o meio humano, irmãos, nem a mente mais inteligente e aguçada pode resolver o problema humano. Porque, em primeira mão, o problema do homem é o pecado. Você quer ver, irmãos, na história de grandes homens de Deus, que quando eles tentaram resolver o problema com as mãos deles, pioraram a situação? Leia a história de Abraão. Deus fez uma promessa a Abraão, e Abraão e Sara quiseram resolver com suas mãos. O que nasceu foi Ismael. Deus já tinha prometido que ia dar um descendente, mas eles quiseram fazer do jeito dele. E olha o que aconteceu. Isaac e Rebeca, Deus disse da mesma forma, quando Esaú e Jacó brigavam no frente, Deus já tinha dito que ia abençoar o menor, mas Isaac queria fazer de uma forma, Rebeca de outra, Esaú de outra, Jacó de outra, cada um quis fazer, no final foi um desastre, irmãos. Porque quando Deus manda a gente fazer uma coisa de uma forma e a gente faz de outra, o fim é trágico. Pode ler a história dos reis e de toda a Bíblia, que quando os homens tentam fazer com suas próprias mãos aquilo que Deus disse que faria, o fim é trágico, infelizmente. Então, irmãos, aqui nós entramos na questão do que significa e o que é nascer de novo. A primeira coisa que eu quero deixar claro, irmãos, é que eu não quero discutir aqui nessa curta mensagem se a regeneração ela é antes da fé ou ela é depois da fé, porque há uma discussão se a regeneração ela vem antes da fé ou depois. Eu não quero discutir isso. E também há uma discussão, irmãos, se existe a graça preveniente, a graça que vem antes para capacitar o homem para ele crer e se arrepender e depois ele nasce de novo. Eu não quero discutir aqui nada disso. O que eu quero, irmãos, falar é sobre o novo nascimento. Então vamos ler, irmãos, João, capítulo de número 3, o verso de número 3, capítulo 3, verso de 1 ao 3. João 3, do 1 ao 3, que diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Olha o que Jesus disse aqui no verso 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, irmãos, nós já vimos como é que o ser humano nasce. E aqui esse texto, irmãos, revela uma conversa de um homem inteligente, estudioso da palavra de Deus. Ele vai visitar Jesus. E ele chega, irmãos, diante de Jesus, elogiando Jesus e dizendo: olha, nós sabemos, nós os fariseus, os líderes religiosos, que o Senhor é alguém vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer o que o Senhor faz se Deus não for com ele. Então, ele chega reconhecendo a ação, a atividade e o exercício divino na vida de Jesus. Ele reconhece isso. Mas Jesus não olha para Nicodemos e diz: Nicodemos, bem-aventurados se os israelitas reconhecessem isso. Não. Jesus não elogia Nicodemos. Jesus diz a Nicodemos de forma clara, objetiva e simples: Nicodemos, é necessário nascer de novo. Veja, irmãos, que Nicodemos era um homem extremamente... Ele tinha duas coisas que ele fazia com muito empenho. A primeira, irmãos, era que ele era um mestre estudioso da lei. E a segunda é que ele era um homem que guardava a lei, ou procurava guardar a lei. Então Nicodemos era um homem que fazia sacrifícios no templo, conforme a lei mandava. Nicodemos era um homem que guardava o sábado. Nicodemos
ele cumpria os rituais, ele não tinha outros deuses, e ele procurava guardar a lei de Deus e as tradições humanas, que é chamada na Bíblia as tradições dos anciões. Então Nicodemos, para os judeus, era um homem extremamente espiritual, por guardar todas aquelas coisas, todas aquelas leis que o Antigo Testamento falava e a tradição dos anciões também. Então ele, no sentido moral, era um homem bem visto. E era um homem, em muitos aspectos, moralmente correto. E respeitado em Israel. A segunda coisa é que ele era um estudante assíduo da lei antiga, do Antigo Testamento e da tradição dos anciões, porque o evangelista João deixa claro que ele era mestre. Então ele era alguém que estudava muito, que ensinava, provavelmente era líder de alguma sinagoga, era alguém que tinha discípulos, pregava e disseminava os ensinos do Antigo Testamento. E provavelmente tinha muitos discípulos, como na época de Jesus era normal os mestres, os escribas e daí por diante ter discípulos. Mas Jesus olha para Nicodemos com todo esse currículo que ele tinha, currículo religioso, e diz: olha, você, se não nascer de novo, não verá e nem herdará o reino de Deus. E Jesus retruca ele, porque Jesus diz: olha, você é mestre em Israel e não sabe disso. Então, irmãos, Jesus, ele pode, e eu creio que ele está fazendo alusão a 4 passagens da Bíblia aqui, do Antigo Testamento. Jesus está fazendo alusões. E aí, irmãos, ele pode estar fazendo alusão a Ezequiel 36, verso 25 ao 27, Ezequiel 11, do verso 19 ao 20, Ezequiel 31, do verso 31 ao 34, e Ezequiel 32, do verso 38 ao 40. Em suma, irmãos, o que é que essas passagens dizem? Essas 4 passagens, elas dizem que Ezequiel diz que Deus vai tirar o coração de pedra e colocará o coração de carne. Que Deus vai colocar um espírito novo. E que Deus colocará o espírito dele sobre o seu povo. É isso que Ezequiel fala em suma. E Jeremias vai dizer que Deus vai colocar temor no coração daqueles que são seus filhos. E que Deus vai imprimir as leis dele na mente e no coração do seu povo. E Deus vai colocar temor no coração do seu povo para que eles nunca se apartem de Deus. Quando nós lemos essas 4 passagens de forma resumida, essas 4 passagens falam acerca disso. De Deus fazendo uma obra no homem por completo, irmãos. Então, na tradição hebraica, coração é aquilo que eu já falei no início. É mente, pensamentos, sentimentos, razões e emoção. É a sala de controle do ser humano. É de onde procede as saídas da vida na linguagem de Salomão. E é de onde saem os pecados e as coisas que saem do coração humano, na linguagem de Jesus, em Mateus 15 e em Mateus 7. Então, irmãos, nascer de novo significa isso que os profetas estão dizendo. O que significa nascer de novo? Significa Deus imprimir a lei nas nossas mentes, segundo Jeremias 31, do verso 31 ao 34. Significa Deus imprimir as leis dele nos nossos corações. Significa Deus fazer isso para colocar temor nos nossos corações para que nós não se apartemos dele. Significa Deus tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Colocar dentro de nós o espírito dele. É isso que significa nascer de novo. É por isso que Jesus olha para Nicodemos e diz: olha, Nicodemos, é necessário que isso aconteça. Você pode ter o currículo religioso que for, mas se você não nascer de novo, você está perdido. Então, de forma breve, irmão, e simples. Primeiro, o que é o novo nascimento? É uma transformação da mente.
Segundo, transformação das emoções. Terceiro, uma transformação das vontades. E aí, irmãos, se constitui a transformação completa. Mente, emoções e vontades. Aí o homem nasce de novo. Se ele não for transformado em todas essas áreas, ele continua perdido. Ele continua perdido. O homem que nasceu de novo, irmãos, antes ele amava o pecado, agora ele odeia. Antes ele odiava Deus e sua palavra, agora ele ama a Deus. Antes ele odiava a santidade e as coisas de Deus e o próprio Deus, agora o nascido de novo, ele ama a Deus. Porque ele foi transformado no seu mais íntimo, no seu ser essencial. É por isso que Jesus diz, é necessário nascer de novo. Com isso eu não estou dizendo que o ser humano ele não enfrente lutas, o nascido de novo, né? Ele não enfrente pecados, ele não lute contra pecados e coisas dessa natureza, porque ele enfrenta. Mas o fato é, irmãos, que o nascido de novo, ele ama a Deus com o coração. Ele deseja a Deus com o coração. Ele quer servir a Deus de corpo e de alma. Porque as suas vontades, o seu interior mais profundo, foi transformado pelo próprio Deus. Recebeu vida. Irmãos, é por isso que Jesus disse, é necessário nascer de novo. Então, em primeiro lugar, irmãos, nós aprendemos que nascer de novo é receber vida espiritual através da palavra de Deus por meio do Espírito Santo. E o novo nascimento atinge o homem por completo. Pensamentos, sentimentos e emoções. Aquilo que a queda fez, atingindo os pensamentos, os sentimentos e as emoções, a regeneração ela desfaz o que a queda fez. Então ela muda a mente, as emoções e as vontades. Por isso que Jesus diz, é necessário nascer de novo. Segundo, irmãos, é de suma importância nós entendermos as implicações do novo nascimento. Jeremias vai falar que Deus vai colocar temor no coração do seu povo para que o seu povo jamais se aparte dele. Pode ler Jeremias 31, do verso 31 ao verso 34, e ler Jeremias de número 38, se não me falha a memória. Deus viu na antiga aliança que foi escrita em tábuas de pedra. Deus viu que sempre o povo se desviava. Essa é a história do Antigo Testamento, é uma história de apostasia. Então Deus diz, olha, eu vou colocar temor no coração de vocês, para que vocês nunca se apartem de mim. Então, irmãos, essa é a segunda implicação, que os filhos de Deus que foram transformados, tiveram um coração colocados por Deus, mudados, uma mente mudada, as leis de Deus foram imprimidas no coração deles, na sua mente, que Deus colocou temor neles, tirou o coração de pedra, colocou o coração de carne, colocou o Espírito Santo, é para que esses nunca mais se desviem dos caminhos de Deus. Eu não estou dizendo, mais uma vez, que para de pecar. Eu estou dizendo que jamais essas pessoas desviarão do caminho de Deus. Portanto, irmãos, é impossível que alguém tenha nascido de novo e viva a velha vida de pecado. É impossível que alguém tenha recebido de Deus novamente, novo coração, novos desejos e continue na velha vida, irmãos. É simplesmente impossível, porque o que garante, irmãos, isso não é o homem, não é o seu livre-arbítrio, mas é o Deus que fez as promessas e é o Deus que cumpre as promessas. Ele disse que iria colocar temor no coração de seu povo para que eles não se apartassem. Portanto, se alguém se aparta de Deus e não volta, o tal não é de Deus. E Jesus disse em João 10 que as ovelhas dele ouvem a sua voz e as seguem. Caso contrário, não é a ovelha de Jesus. Pode estar na igreja, pode levantar a mão e fazer algumas coisas, mas não é de Jesus. Irmãos, aqui eu quero falar
a respeito da implicação do Novo Testamento, da Nova Aliança, tendo a igreja primitiva, irmãos, como base. Veja, na igreja primitiva, irmãos, os homens eram comidos por leões. Os homens eram queimados, decapitados, eram torturados, eles perdiam empregos, casas, eles perdiam tudo, família e daí por diante. Mas eles não negavam Jesus. Por quê? Porque eles, de fato, receberam um coração transformado por Deus. Aí não se aparta. Agora, olhe hoje, irmãos, uma pessoa sai da igreja porque o pastor olhou de cara feia, porque a liderança errou ou pecou, porque a igreja não está pintada de preta, porque a igreja não tem um conjunto, porque a igreja não tem um pandeiro, não tem uma sanfona. Meu Deus do céu, isso é um absurdo, irmãos. Isso é rebaixar o nível da doutrina, do conhecimento, da revelação de Deus na lama. Quem nasceu de novo, irmãos, não se aparta de Deus. E principalmente por causa dessas bobagens que nós podemos ver dia após dia. Leia as promessas da nova aliança e veja, irmãos, que quem recebeu o Espírito de Deus não se aparta de Deus, principalmente com essa facilidade que nós vemos hoje. Ah, Deus não me deu uma casa, eu não vou mais. Ah, Deus não fez isso por mim, eu não quero mais nem saber de Deus. Ora, eu digo sem nenhum medo de errar, essa pessoa ou ela está em rebeldia contra Deus, porque pode acontecer, ou ela nunca nasceu de novo. Mas o fato é que quem recebeu um coração de Deus transformado foi para não se apartar dele, na linguagem de Jeremias. Então, terceiro, irmãos. Terceiro e último ponto. A regeneração acontece por meio da pregação do Evangelho. Esse é o terceiro ponto. A regeneração acontece por meio da pregação do Evangelho e da ação do Espírito de Deus. Então aqui eu quero citar 3 passagens e me deter em uma. Mas existem mais passagens que falam que Deus regenera através da pregação. Mas eu quero citar apenas 3 textos e me deter em um. O primeiro, irmãos, é Tiago capítulo 1, verso 18. O segundo é Atos capítulo 10, verso 44, que nós lemos a semana passada. E o texto a qual eu quero que a gente medite, irmãos, é Atos capítulo 16. Atos capítulo de número 16, versículo 13 e 14. Atos 16, 13 e 14. Veja, irmãos, o que Deus diz. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. É claro, irmãos, por esse texto, e é claro em toda a Escritura, em diversos textos, que Deus usa a pregação do Evangelho para abrir o coração das pessoas, para regenerar as pessoas. Esse é o único meio que Deus usa para transformar a vida das pessoas. Veja que o texto é bem claro, bem simples e bem direto. Lucas está narrando que Paulo procurou um lugar no dia de sábado para orar, e nesse lugar de oração, que provavelmente ali era por causa dos judeus, havia à beira do rio um grupo de mulheres, e Paulo começou a pregar o Evangelho. O autor de Atos, inspirado pelo Espírito Santo, Lucas, que provavelmente estava com Paulo, porque Lucas andava com Paulo porque era médico, né, e fazia diversas coisas. Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, percebeu que quando Paulo pregou, Deus abriu o coração de Lídia para ela se converter, para ela querer, para ela nascer de novo. Então, esse texto, dentre outros, mostram claramente que Deus usa a pregação do Evangelho para que as pessoas nasçam de novo. Irmãos, é tão interessante esse texto
que o texto vai dizer que essa mulher ela era temente a Deus. O que significa ser temente a Deus aqui no livro de Atos? No livro de Atos nós temos prosélitos, tementes a Deus e algumas descrições desse tipo. E essa descrição aqui, temente a Deus, significa que a pessoa aderiu ao judaísmo, mas não aderiu completamente. É por isso que essa mulher ela está no dia de sábado, conforme os judeus, ali num lugar já reservado para escutar a lei e assim por diante. Mas veja, irmãos, que apesar dessa mulher ser uma mulher temente a Deus e convertida, por assim dizer, parcialmente ao judaísmo, essa mulher ela tem um coração completamente fechado. É o que diz o texto. E o que foi que aconteceu? Foi necessário Deus abrir o coração dessa mulher para ela atender, crer e se converter por aquilo que Paulo estava dizendo. Por isso, irmãos, só por meio da pregação da palavra de Deus, que Deus ali concede vida espiritual à pessoa ou às pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus. De outra forma, não adianta. Deus pode, em sua providência, usar várias coisas, como o bom testemunho de uma pessoa, isso eu não nego, como a entrega de um folheto, como a dedicação de uma pessoa a Deus, mas no final das contas, aquela pessoa só vai ser transformada quando ela ouvir o Evangelho e Deus soprar o Espírito. É isso que acontece na vida também de Cornélio. Cornélio era alguém temente a Deus, convertido parcialmente ao judaísmo e assim por diante, mas só quando ele escutava a palavra de Deus, ou quando ele escutou em Atos 10, Pedro falando sobre Jesus e o seu ministério, o Espírito desce sobre eles ali, e ali eles são transformados. Só por meio da pregação do Evangelho. E agora você e eu e nós podemos entender porque a igreja está tão fracassada. Porque há pouca pregação do Evangelho, e essa é a verdade. Então, por último, irmãos, para nós encerrarmos aqui, nós aprendemos 3 coisas. A primeira é que nascer de novo só não existe outro meio a não ser a pregação fiel da palavra de Deus. Irmãos, creia que quando eu ou você abrir a Bíblia ou começar a falar da palavra de Deus fielmente, tem chances de Deus transformar aquela pessoa que está ouvindo ou aquelas pessoas. Pode ter certeza disso, porque Deus ele age por meio da pregação do Evangelho. Foi por isso que ele disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Que é por meio da pregação do Evangelho que Deus transforma a vida das pessoas. E Jesus disse: vós já está limpo pela palavra que eu vos tenho dito. João capítulo 15, versículo de número 3. E além de a palavra regenerar, irmãos, ela vai limpando, como Jesus ensina. Segunda coisa que aprendemos aqui, irmãos, é que podemos, dessa forma, pregar sem medo. Essa é uma verdade, irmãos, que nos encoraja a depender somente do Espírito de Deus soprar no pecador, concedendo vida. Somente Deus, ninguém mais. Ninguém mais. Veja, essa mulher religiosa, irmãos, precisou que Deus abrisse o coração dela. E da mesma forma, tinha pessoas endurecidas que Deus também precisava abrir o coração. Então, isso nos mostra, irmãos, que só o Evangelho, no poder do Espírito, para que as pessoas sejam salvas. Outra coisa importante, irmãos, é que nem sempre, às vezes, a pessoa vai se converter logo de cara. Tem pessoas que Deus usa um processo para que ela se converta. Nós não também devemos negar isso. Pregou a palavra, se converteu. Não. Tem pessoas que passam um dia escutando e se convertem. Tem pessoas que é 1 mês, 1 ano, 10, 20, 30, 40 anos. Mas o fato é que só por meio da pregação do Evangelho. Se você prega, ou se vocês pregam para alguém e essa pessoa escuta, continue pregando. Porque é um meio de Deus regenerar.
Irmãos, isso aqui também mostra que não é por meio da eloquência, da homilética, do sermão bem preparado, de uma pessoa saber falar, se expressar, que a outra se converte. Não. É por meio da pregação da palavra e a ação do Espírito de Deus que a pessoa se converte. Não é porque o pregador é isso ou aquilo outro. Nós temos testemunho ao longo da história da igreja que tinha pessoas que eram tão cheias do poder de Deus na vida dela que ela não sabia nem pregar, mas ela pegava o livro, abria a Bíblia e saía só lendo, e as pessoas se convertendo, lendo e elas se convertendo. Porque a salvação é por meio da pregação do Evangelho e a ação do Espírito de Deus. E terceiro e por fim, irmãos, as estratégias humanas, elas são inúteis. Elas não podem produzir vida espiritual. Estratégia nenhuma, não existe estratégia, irmãos. A igreja pode fazer eventos para alcançar um número de pessoas, né? Atrair as pessoas, mas no final das contas, o que vai salvar aquela pessoa é ela ouvir o Evangelho de verdade e o Espírito de Deus agir. Não existe estratégia. Isso é tudo balela e conversa fiada. O que importa, no fim, é a palavra ser pregada com fidelidade e o Espírito Santo agir. Sem essas coisas não existe conversão. É tudo conversa fiada. Não adianta, irmãos, apelos emocionais, manipulação de ambiente e daí por diante. O que importa é a pregação do Evangelho e o poder do Espírito de Deus. Irmãos, se tinha um povo que tinha que ter estratégia, para pregar o Evangelho, eram os apóstolos. Eles eram perseguidos pelo Império Romano e pelos judeus. Aquele que eles estavam pregando era Cristo, que o povo tinha acabado de matar. Mas qual é a estratégia que eles usam? Nenhuma. Simplesmente eles vão nas sinagogas, de rua em rua, de casa em casa, à beira de rio, aonde tinha gente eles pregavam. Se tinha pessoas que tinham que ter estratégia do ponto de vista humano, era essas. Era essas aqui. E eles não tinham. A estratégia deles era oração, leitura da palavra, poder do Espírito Santo e pregação fiel do Evangelho. Por onde eles passavam. Leiam Atos e vocês verão isso. Eu não estou dizendo, irmãos, que a gente não possa ter estratégia para evangelizar índios, né, que não falam a nossa língua e coisas desse tipo. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que estratégia do tipo, pinta a igreja, bota instrumento, faz isso, faz aquilo, é válido. A igreja pode ter instrumentos e deve ter e tudo mais. Mas o fato é que as pessoas só irão se converter com a palavra sendo pregada no poder do Espírito Santo. De outra forma, só será produzido religião. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.